Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora o senhor está assistindo essa apresentação, mas nosso grupo, que é composto por mim, Cláudio Vieira, Júlia Matos, Matheus Romano e Reinan Paiva, nós vamos apresentar o trabalho final da disciplina de redes de computadores. Nesse trabalho, nós implementamos um sistema de interação cliente-servidor, capaz de fazer depósito e recuperação de arquivos. Só que também implementamos duas outras funções, que são as de deletar arquivos e a de listar arquivos de um cliente. Então, essas duas que a gente implementou são extras, né? Então, na função de depósito, o cliente vai depositar um arquivo no servidor e um servidor vai depositar esse arquivo para os outros servidores, que são as réplicas, né? Já na função de recuperação, acontece a mesma coisa. O cliente vai recuperar o arquivo de um servidor e esse mesmo servidor vai olhar para os outros servidores e verificar se esse arquivo está neles também. E assim ele recupera o arquivo dos outros servidores. Na função de deletar, que a gente implementou aqui também, né, um cliente deleta algum arquivo de um servidor e um servidor deleta das réplicas. E na função de listar os servidores, o servidor vai receber uma requisição que tem o objetivo de descobrir quais são os arquivos de um cliente e depois ele olha se o cliente está nele. Se estiver, ele vai enviar essa mesma requisição para os outros servidores e os outros servidores vão olhar se o cliente está neles também. Se o cliente estiver em todos, então ele vai retornar todos os arquivos daquele cliente. Então a comunicação funciona assim, né? O cliente se comunica com o servidor e um servidor se comunica com outros servidores. E mais à frente nós iremos mostrar isso mais a fundo, acontecendo através dos códigos que implementamos, entendeu? Então agora meus colegas vão mostrar ao senhor, né, isso funcionando no código. Então, vamos lá. Olá, eu sou Reinan Paiva e eu vou explicar para vocês o funcionamento da nossa operação de deposit, né? Então, o nosso código está basicamente dividido em dois arquivos, o client.js e o server.js. Eu vou começar explicando para vocês o client.js, né? E aqui no client, eu vou explicar a função de deposit no client, né? Então, aqui no client, a função de deposit é responsável por realizar o upload de um arquivo do client para o servidor. Então, eu vou aqui mostrar para vocês a função de quando que o deposit era chamado, né? Então, né, primeiro ele verifica se o comando digitado pelo usuário foi o deposit, né? Ele confirma se o usuário forneceu o nome do arquivo, né? E constrói o caminho completo do arquivo usando o diretório definido directory, que é este aqui, ó, que está no nosso arquivo.env, é esse server, né? Então ele vai verificar o directory e o nome do arquivo fornecido pelo usuário, né? E ele verifica se o arquivo existe no caminho especificado. Se o arquivo existir, ele cria um fluxo de leitura do arquivo local. Ele emite um evento para o servidor chamado deposit file, enviando fluxo de gravação e informações relevantes sobre o arquivo, como o nome do cliente, nome do arquivo, e se é um espelho, né? E o arquivo é transferido do cliente para o servidor através do fluxo de leitura e gravação. Em resumo, a função deposit permite que o cliente envie um arquivo para o servidor, né, seguindo o protocolo estabelecido pelo sistema, usando o módulo socket.io-string.exe. Então agora a gente vai para o nosso server, né, aqui para a função de depositar arquivos. E como é que ela funciona, né? No server.js, a função de deposit ela vai ser responsável por receber um arquivo enviado por um client, armazená-lo no diretório correspondente ao client e, se necessário, criar backups desse arquivo em outros servidores espelhados. Então, como é que ela funciona? Primeiro, ela calcula os caminhos do diretório do client, que é o client path, e o do arquivo, que é o file path, e ela cria recursivamente o diretório do cliente se não existir. Ela cria um fluxo de leitura, né, que é o stream, e redireciona para um fluxo de gravação no arquivo. Ela emite uma mensagem para o cliente, indicando que o arquivo foi depositado com sucesso,
Se o arquivo foi recebido de um espelho, exiba uma mensagem indicando que o arquivo foi recebido do espelho. Caso contrário, ela cria backups do arquivo chamando a função createBackup. Então, a createBackup está aqui, eu vou explicar para vocês também ela. A função createBackup ela é principalmente responsável por criar backups de um arquivo em servidores espelhados. E como é a ordem dela? Ela itera sobre uma lista de servidores espelhados, que é o nosso mirror list, cria uma conexão com o servidor espelho usando o IO Client, emite um evento deposit file para o servidor espelho, enviando o fluxo de dados, informações do cliente, nome do arquivo e indicando que é um backup. Depois ela exibe mensagens indicando que o arquivo está sendo enviado com sucesso para o espelho, e quando a transmissão do arquivo é concluída, exibe uma mensagem indicando que o arquivo foi enviado com sucesso para o servidor espelho e desconecta do socket. Então, ambas as funções que eu expliquei são parte do sistema de arquivos distribuídos implementado pelo código, onde os arquivos podem ser depositados em um servidor e replicados em servidores espelhados para garantir redundância e disponibilidade. Agora eu vou mostrar para vocês como que ele está executando. Lembrando que o arquivo ele tem que estar aqui em client, nessa pasta client, e aqui eu vou primeiro rodar o primeiro servidor. Agora eu vou rodar o cliente. E o servidor espelho. E aqui ele notifica a conexão, que a conexão está ocorrendo. Então aqui a gente pode dar, a gente vai fazer um teste primeiro, vamos tentar depositar no cliente que sou eu, vou botar meu nome, um arquivo que não está em cliente, tipo set.txt. E aí ele vai dizer que file not found. Mas então a gente vai depositar o arquivo ali que é o 5.txt. A gente vai depositar ele. Não, vamos depositar 1.txt. A gente vai depositar ele Renan. E aqui, ele envia as mensagens de que o arquivo, ele recebeu o arquivo, que ele está enviando para os espelhos, e aqui o espelho ele diz que recebeu o arquivo. E aqui, se você vir em Renan, aí vai ter o arquivo 1.txt. É que eu sei que eu já tinha enviado antes, é por isso que eu não enviei de novo. Mas se a gente quiser fazer outro teste, a gente pode pegar ali o rec.txt. E aí ele deposita também. Então esse é basicamente o funcionamento da nossa função de depósito. O client envia para o servidor e o servidor envia para as suas réplicas. Aqui você vê que a réplica ela vai citar que ela recebeu dos espelhos. Então é basicamente isso. Boa noite, eu sou, no caso, um dos integrantes do grupo, Matheus Emano. Agora vamos falar da questão de recuperação de arquivos, tá? No nosso sistema, depois que o cliente deposita um arquivo, ele pode recuperá-lo, certo? Caso ele assim deseje. Porém, no nosso sistema existe também uma capacidade extra, que é dele verificar se o arquivo está presente em um espelho. Caso o arquivo esteja presente em um espelho, o que vai acontecer basicamente é que o sistema vai basicamente buscar esse arquivo no espelho, caso não se encontre no servidor principal, copiar ele do espelho para o servidor principal e assim mandar do servidor principal para o nosso cliente, tá? Caso ele já se encontre no servidor que o cliente estiver se conectando, também vai poder mandar diretamente, sem precisar olhar pelo espelho, e também será possível que caso nenhum dos dois servidores tenha um arquivo, ele vai dizer que não tem arquivo, Então nós vamos demonstrar isso agora, basicamente, tá? Então vamos lá. Olhando aqui pelo código, nós temos a função que recupera os arquivos, que eu chamei de recover. O que acontece aqui basicamente é o seguinte: quando o cliente dá uma mensagem, tá? De recover, que vai ser o comando recover, basicamente depois de iniciar a conexão no comando recover, ele vai mandar essa informação de que ele quer recuperar o arquivo. Como é que ele vai mandar essa informação? Ele vai estar usando basicamente o socket.io string para basicamente abrir uma string, e aí emitir a informação de que ele quer recuperar o arquivo, emitir a string, emitir também o nome do cliente que ele quer, o nome do arquivo que ele quer e dizer que não é um espelho, porque só os espelhos que vão poder, só os servidores que vão poder, no caso, se comunicar uns com os outros, pedindo essa informação como espelhos, tá? Então, o que acontece basicamente é o seguinte:
A mensagem que vai ser enviada, né, como já foi explicado, vai ser dividida por meio de split, né? No caso, então você vai ter o comando que vai ser a parte 0 da mensagem, message 0, e os args vão ser, os argumentos vão ser outras partes da mensagem, né? Vai ser message 1, message 2. Então é isso. Ele vai mandar isso, né? O primeiro argumento vai ser o nome do cliente, o segundo vai ser o nome do arquivo, e aí basicamente é isso. Quando chegar no servidor, nessa parte aqui, ele vai basicamente agir da seguinte maneira. Ele vai chegar na parte, né, que o comando vai ser recover file. Quando ele receber esse comando, ele vai chamar a função recover, né, que foi a função que a gente estava mostrando aqui. Né, e vai passar quais argumentos? Vai passar o socket, que vai ser basicamente o socket que ele estabeleceu a conexão com um cliente. A string que foi iniciada no cliente também pelo socket IOString. E aqui os dados que estão sendo enviados adicionais, importantes para que essa comunicação seja feita de maneira correta, né? Que vai ser esse objeto aqui. Esse objeto aqui é o data, né? Então, que vai conter esses campos aqui. Client name, file name, então ele vai passar data.client name, que vai ser a propriedade desse objeto, que vai ser o nome do cliente, o nome do arquivo, e o data.mirror, na verdade é um booleano que vai dizer, ó, true é se ele for um mirror, que um servidor se comunicando com o outro, passando esse mesmo comando, vai se comunicar com sendo um mirror, mas se for apenas um cliente, vai ser falso, né, dizendo que não é um mirror. Então, se basicamente ele for um mirror, significa dizer basicamente que ele é um servidor tentando se comunicar com outro servidor, então ele vai basicamente dizer que o mirror é true. Se ele for apenas o cliente, ele vai dizer que o mirror é false, justamente porque ele não é um mirror, ele é apenas um cliente tentando recuperar essa informação, tá? O arquivo. Mas por que isso é importante, né? Por que é importante que a função saiba se o request vem de um mirror de outro servidor ou se não? Então, o motivo pelo qual isso é importante saber é porque caso seja um cliente pedindo essa informação e caso ele não ache o arquivo, caso ele ache, tanto faz, né? Porque ele vai devolver o arquivo, tanto faz se vem de um mirror ou se vem do cliente. Mas caso ele não ache o arquivo, ele precisa saber. Esse pedido vem de um mirror, porque se vem de um mirror, ele vai só parar por aí e devolver, ó, não achei o arquivo, tá? E se vier do cliente, ele precisa procurar primeiro no mirror antes de devolver essa informação, porque ele precisa procurar no mirror para poder ter certeza que o arquivo não existe. Ou caso exista, no caso, devolver para o cliente. Mas se já for mirror, se ele fica procurando em outros mirrors, e aí o mirror procurar em outro mirror, vai virar um loop infinito. Isso não é o que a gente quer, obviamente, tá? Mas então, isso é basicamente o que ele faz aqui. Se o arquivo não for achado, né, que essa variável que a gente define é file found false, caso a gente ache o arquivo, a gente vai definir como true no meio do código aqui, tá? Aqui. Mas caso não ache o arquivo, ele vai continuar como false, e caso seja um mirror, ele vai só emitir que não foi achado o arquivo e terminar a string, tá? Caso não for mirror, ainda vai procurar aqui get backup, que é procurando os outros mirrors, se acha esse dado, tá? Basicamente é isso. Continuando aqui, né, ele vai procurar os arquivos no diretório, tá? Então ele vai ler os arquivos dentro do diretório do servidor, que a gente define como diretório do servidor. Isso depende do que a gente colocou na nossa variável de ambiente, tá? Ele lê, aqui em cima tá dizendo que ele lê a variável de ambiente server, né? No caso process.env/server, que vai ser justamente essa variável aqui, que a gente definiu aqui nesse nosso arquivo .env, tá? A gente poderia botar qualquer pasta, assim como a gente poderia também botar qualquer servidor, qualquer porta que a gente quisesse, mas e qualquer mirror inicial, né? No caso eu coloquei como inicial o localhost 3000 e cada novo servidor vai incrementando. Mas então, basicamente, tá? A ideia é justamente essa. Ele vai pegar do .env, ele vai ler todos os diretórios que estão nessa pasta, né, que foi definido no .env. Ele vai escrever que não foi achado o arquivo caso ele não ache nenhuma pasta com o nome do cliente, né? Caso o cliente seja um cliente que não existe, um cliente que não tem nenhum arquivo depositado, tá? Caso isso não aconteça, então ele vai procurar em cada uma das pastas do diretório, tá? Do diretório do servidor. Se ele identificar logo que a pasta não é
o nome do cliente, ele vai só retornar, porque justamente não interessa, né? Porque ele só quer os arquivos que estejam dentro da pasta referente ao nome daquele cliente em específico que está depositando os arquivos, tá? E aí ele vai colocar como folder path justamente essa pasta referente à pasta do cliente. E ele vai ler esse diretório. Ele vai, usando o FS, no caso do Reader Sync, ele vai basicamente verificar. O diretório inclui o nome do arquivo. Se o diretório inclui o nome do arquivo, ele vai colocar o nome do o caminho do arquivo, vai juntar o nome do arquivo com o caminho da pasta. E se eu coloquei aqui uma verificação adicional, nem era necessário, porque aqui já está verificando se o arquivo existe. Mas se o caminho for válido, ele vai marcar file found true. E ele vai, basicamente, né, create read string, que é basicamente ele vai ler de maneira assíncrona, né, vai fazer uma string de leitura no arquivo, né, usando o FS, e ele vai fazer um piping, né, dessa leitura para a string que a gente passou aqui como parâmetro da função que a gente criou lá em cima, né, com o nosso socket IO string, tá? Aqui, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Continuando no nosso código, o que mais a gente tem, tá? Depois que ele terminar de ler, né, vai ser quando tiver aqui string on end, ou seja, quando a string terminar, quando ele terminar de ler o arquivo. Ele vai escrever, né, no cliente, que é basicamente o cliente que conectou, podendo ser um espelho, podendo ser também o cliente, né? Ele vai escrever a informação de que o arquivo foi recuperado. Ou seja, o arquivo foi baixado, né? Assim que ele terminar de fazer a string do arquivo, ele vai dizer que o arquivo foi baixado. Ele vai esperar essa string terminar. E vai logar no próprio servidor dizendo a informação de que o arquivo foi recuperado ao cliente, a ID do cliente, tá? Caso ele não ache o arquivo, aí que é a parte interessante, tá? Se o mirror, no caso for true, que o mirror é a flag basicamente dizendo se quem fez a requisição é um espelho ou não. Se já for um espelho, ele vai dizer, ó, não achei nesse espelho, não vai procurar em outros para não dar loop infinito, tá? Então ele vai só dizer, ó, não achei o arquivo nesse espelho. Ele vai escrever isso no cliente, né, que é o espelho que pediu essa informação, tá? E vai emitir também a mensagem not found, que ele vai tratar depois, eu vou mostrar como é que ele trata essa informação, tá? Vai terminar a string para a string não ficar aberta. E é isso, só ele vai retornar a função que não tem mais nada para fazer, tá? Caso não, ele vai logar a informação, ó, não achei o arquivo nesse servidor, mas eu estou procurando nos outros, tá? By not found, the server session in mirrors, tá? E ele vai basicamente pegar o file path, né, que é o que a gente fez aqui em cima, mas só que eu só coloquei de novo, basicamente nem precisava. Mas ele vai pegar o file path, vai juntar diretório com o nome do cliente, com o nome do arquivo. Ele vai passar esse file path para a função get backup, que vai ser a parte mais interessante, que é a função que vai procurar o backup nos arquivos, tá? Nos arquivos dos mirrors, tá? E se achar, passar de volta para o servidor que pediu essa informação, para que ele possa passar de volta para o cliente, tá? Então, a nossa função aqui é get backup, que vai ser justamente a função que vai ser chamada. Caso ele não ache o arquivo no servidor em que o cliente está tentando se conectar, vai procurar nos mirrors. Justamente se for um cliente pedindo, porque se já for um mirror, significa dizer que ele já está procurando nos mirrors, então não vai chamar essa função. Mas se for um cliente pedindo, ele vai chamar essa função, tá? Get backup. E basicamente é o seguinte, tá? Ela vai procurar no mirror pelo arquivo, se ele achar, ele vai devolver para o servidor que o cliente está tentando se comunicar. E devolver o arquivo, né, para esse servidor para que ele possa devolver para o cliente, tá? Como é que funciona essa função, tá? Vai receber os parâmetros mirror list, que vai ser a lista de mirrors que a gente tem. Client name, que vai ser justamente o nome do cliente. Client, que vai ser justamente a instância, né? O socket, né? O socket do cliente. File name, que é o nome do arquivo. File path, que é o caminho para o arquivo, né? Que a gente passou. Eu expliquei aqui como é que funciona. E string, né, que a gente abriu para poder transmitir o arquivo. Mirror not found vai dizer quantos mirrors ele não achou o arquivo, porque
logo aqui em seguida, né, se a gente descobrir que mirror not found foi igual ao tamanho da mirror list, significa dizer, então, basicamente, que o mirror, a quantidade de mirrors que não achou o arquivo, que não foi achado o arquivo, é justamente igual a quantidade de mirrors que tem que procurar. Então, é sinal que o arquivo não foi achado. Tá? Se mirror list not length igual a 0, não tem mirrors para procurar, então ele vai dizer essa informação, né? No mirrors to social files, e ele vai escrever warning, file name not found, né? Ou no caso, o nome do arquivo não foi achado, né? Ele vai fechar a string, né, para não ficar aberta. E aí, que é importante também, porque no cliente, quando fecha a string, ele basicamente sabe que, cadê no recover, quando fecha a string, ele basicamente sabe que ele pode gerar o prompt novamente, senão ele vai ficar esperando eternamente até a string fechar e não vai abrir o prompt de novo, que é o que a gente quer, né, para que ele possa exibir o próximo comando. Por isso que é importante fechar a string, para esse momento certo de fechar o prompt, tá? E outra coisa aqui, né? Ele vai retornar para que não execute o resto do que a função tem, né? No caso, porque não importa mais, já que não tem nada para procurar. Então ele vai procurar para cada um dos mirrors, né? Ou seja, ele vai iterar de igual a 0 até ao tamanho da mirror list, né? Menos 1, porque começa a contar do 0. Então, no socket vai ser justamente um novo socket que a gente vai abrir com a URL da mirror list. Por que a gente vai fazer isso, né? Porque a conexão é estabelecida para definir, a primeira conexão com os mirrors é estabelecida para definir que o mirror tá lá, né, ativo, né? Assim que a conexão cai, né? Que aqui tem um disconnect aqui. Assim que a conexão cai, a conexão principal, a primeira que a gente faz com o mirror. Assim que ela cai, a gente remove o mirror da mirror list, tá? Como a gente pode ver aqui, cadê? Só quando um disconnect, se a reason for client namespace disconnect, significa dizer que foi porque o cliente desconectou, que é justamente o mirror desconectou de maneira intencional. Então, se acontecer isso, acontece que ele sabe, ó, o mirror desconectou. Na verdade, de maneira não intencional, desculpa. Nesse caso, ele sabe que o mirror se desconectou. E ele vai tirar isso dele da mirror list. No caso daqui, essa conexão temporária que a gente faz, a razão não vai ser essa, porque vai ser uma desconexão intencional. E ele não vai retirar o mirror da mirror list, né? Quando ele desconectar aqui depois que a gente realizar a conexão temporária, tá? E aí basicamente é isso. Caso ele não ache arquivo, ele vai incrementar no mirror not found, né? Quando ele receber a flag not found, que é justamente a flag que a gente passa aqui. Ele não achou o arquivo e é um mirror, tá? Escrever que não achou o arquivo. E aí ele vai escrever, ó, file name not found in any mirror. Significa dizer que ele não achou em lugar nenhum, tá? Desconectar do socket, já que não precisa mais desse socket. Também ele vai desconectar depois que realizar as operações, né? Então, o que acontece basicamente é o seguinte. Quando ele fizer a conexão, ele vai estar dizendo que está procurando nos mirrors. A mirror string vai ser justamente uma string que ele vai gerar ao estar procurando pelos arquivos. E aí, quando achar o arquivo correspondente, ele vai passar esse arquivo pela string, da mesma forma que a gente fez na nossa função principal. Tá? Vai emitir a função recover file. Só que nesse caso, com a flag mirror sendo true, para indicar que, ó, dessa vez é o mirror que está pedindo, não abra de novo essa função get backup caso você não ache o arquivo para não dar o loop infinito, né? Que é justamente o que a gente colocou aqui como condição. Que if mirror, a gente faz isso aqui, né? Dá logo essa flag e retorna em vez de chamar o get backup, tá? E a gente agora vai fazer a nossa verificação, né? Se o diretório para escrever o arquivo que a gente quer, né? Que a gente vai ter que passar. Na verdade, não que a gente vai ter que passar, mas que a gente vai ter que escrever o arquivo que justamente no diretório que a gente quer, o arquivo deixa lá para devolver para o cliente. Se ele não existir, a gente cria logo para não dar erros, né, de leitura. E aí ele vai pipear, né, vai justamente passar para mirror string, para nosso string, a nossa write string do nosso arquivo no file path, né? Ou seja, o que a gente estiver lendo, o que a gente estiver escrevendo na verdade nesse arquivo,
vai ser justamente pipeado para nossa stream. Não pipeado para a stream, mas pipeado da stream para o arquivo. Falei errado, desculpa, mas enfim. Então é isso. Então, tá? Depois disso, o que ele vai fazer, tá? Esse mirror string on end é justamente quando a stream termina, né? Ou seja, quando todos os dados já foram copiados. Ou quando ele terminou a stream por alguma outra razão, tá? Então, ele vai desconectar do socket, né? Para o socket não ficar aberto. Ou seja, vai ser justamente essa conexão temporária que a gente fez com o nosso mirror. Vai ser desconectado. Então ele vai verificar depois, né? Se o arquivo existe, ou seja, se a nossa escrita deu certo, né? O arquivo agora se encontra. Se o arquivo agora se encontra no nosso destino, a gente vai passar para esse else e a gente vai fazer outras coisas, né? Mas caso ele não se encontre, a gente vai dizer, ó, file not found, que é justamente dizendo que o arquivo não foi encontrado, tá? Se o arquivo ele se encontra, mas o tamanho dele é zero, se deu, por exemplo, algum erro na escrita, né, do arquivo, a gente vai deletar o arquivo, unlink, faz unlink, tá? Unlink sync. Que vai esperar que o arquivo seja deletado e depois escrever também que o arquivo não foi encontrado porque o arquivo está basicamente vazio, não é o que a gente quer, tá? E basicamente, caso nenhuma dessas duas condições aconteça, basicamente a gente pode dizer que o arquivo foi recuperado com sucesso, porque ele existe e não está vazio, a gente acabou de verificar isso, tá? Foi recuperado com sucesso do espelho para o servidor que o cliente está tentando se conectar. Então não é recuperado ainda para o nosso cliente, é recuperado do espelho para o servidor que vai passar para o cliente, tá? E depois disso, né, que ele já foi passado para o servidor em questão que está se conectando com o cliente com sucesso, a gente pode usar a função recovery, que basicamente vai pegar o nosso arquivo e vai passar para o cliente, né? Então a gente vai passar justamente nessa recover, que é a mesma recover que a gente usou aqui em cima. A gente vai passar os seguintes argumentos: o cliente, que é a instância do socket, que é o cliente que está se comunicando, a string, que é a nossa string, que a gente vai passar as informações que é diferente dessa mirror string que a gente está passando aqui, que vai ser uma outra string, justamente porque a string não pode ser utilizada duas vezes em conexões diferentes, né? Cada string é única para uma conexão, então a gente tem que criar uma nova string, que é a mirror string, tá? Para usar em cada mirror, dentro da nosso loop, da nossa interação do loop para aquele mirror específico, para que também não se duplique a mirror string para mirrors diferentes. Então, a gente vai passar também o nome do cliente, né, que vai ser importante, né, para que ele saiba onde procurar o arquivo, e o nome do arquivo, né, e a informação false, né, dizendo que não é o mirror agora que está buscando essa informação. Por quê? Porque basicamente quem está buscando informação agora é o nosso próprio servidor para passar de volta para o cliente, né? Então é isso. E aí ele vai voltar, agora o arquivo vai ser achado, então ele vai poder chegar e pipear na stream essa informação e escrever de volta para o nosso cliente original de que o arquivo foi recuperado, tá? Sem muitos problemas, tá? E aí é isso. Então, agora mostrando o nosso código em funcionamento, o que nós temos aqui basicamente é o seguinte, tá? Nós temos duas pastas que vão servir para, como sendo duas instâncias do servidor, tá? Nós temos aqui a pasta trabalho, redes e computadores e um clone, né? Uma cópia dessa pasta que eu fiz, chamada trabalho, redes e computadores 2, tá? E nós vamos rodar essa instância, uma instância de cada pasta, tá? Mas são duas instâncias do mesmo código, tá? E aí é isso. E aqui, vocês podem ver que ele já se conectou com o Mirror localhost 3000, né? E tá rodando na pasta 3001, tá? Nós vamos agora também rodar o nosso cliente, tá? Vamos primeiro vou mostrar aqui na parte do cliente não tem nada, então eu vou
Uhum. Eu vou mostrar aqui, ó. Não tem nada, tá? Nosso cliente não tem nada, tá? Nós vamos primeiro fazer um arquivo, né? Então eu vou gerar aqui um arquivo de exemplo. Isso é. Eu vou passar ele para um arquivo chamado teste.txt. E aí tá. Aqui, ó, se eu colocar aqui o nosso arquivo, a gente percebe que o arquivo está aqui, tá? Então vamos ver. Primeiro vou depositar esse arquivo. Vou ver aqui no nosso cliente. Vou rodar. Deposit. Vou criar um cliente. Então vou chamar de My Client 0. E eu vou botar meu arquivo aqui, que é o meu arquivo teste.txt. Vou depositar. Depositou, tá? E agora eu posso recuperar esse arquivo. Supondo que eu vou deletar esse arquivo, perdi o arquivo, vamos supor. Então eu vou vir aqui, deletar o arquivo. Não tem mais arquivo, tá? Eu venho aqui, vou recuperar. Recover my client 0. Eu preciso mostrar, preciso dizer tanto, se você olhar aqui a sintaxe, né? Posso usar o comando help para mostrar. Eu posso, na verdade eu não posso, mas eu tenho que colocar tanto o meu nome de usuário, quanto o meu nome que eu quero pegar no servidor, quanto o meu save path, que é o meu nome de salvamento. Ou seja, eu posso escolher um nome diferente do nome que eu fiz upload, mas eu vou colocar o mesmo nome a princípio, tá? Mas eu posso mostrar que também funciona com outros nomes. Então, eu vou vir aqui recover my client 0, que é o cliente que eu estou buscando arquivo. Eu vou botar aqui o meu nome de usuário. Meu nome de usuário nome de usuário, de verdade, eu já botei, né? Vou botar meu nome de arquivo, que é teste.txt. E o meu save path, que é o também teste.txt. Ele vai salvar na pasta cliente, porque é justamente a pasta que eu defini. Uma pasta que ele vai salvar aqui no nosso .end, tá? Client Directory. Então, vamos lá. Ele diz aqui, ó, o file foi recuperado. Então, se eu vir aqui, olha, tem um arquivo. Se eu ler o conteúdo do arquivo, isso é um exemplo. Então, o arquivo tá aqui, tá? Se eu vou deletar o arquivo de novo, pra mostrar aqui. Na verdade, eu vou deixar, né? Mas, pra mostrar aqui que eu posso também trazer ele com outro nome. Então, em vez de teste.txt, eu posso salvar como outro arquivo .txt. Ele vai recuperar o arquivo, mas na hora de descrever, ele vai escrever como outro nome. Então, vão estar os dois arquivos aqui. E na hora de eu ler o outro arquivo, tá justamente o que eu passei, tá? E se eu decidir recuperar o arquivo que não existe, então, cover my client 0. Vou botar aqui não existent, um arquivo que não existe. .txt. E, sei lá, teste2.txt. Tá? Não achou o arquivo, tá? Porque o arquivo não existe, tá? Se eu também procurar um cliente que não existe, então, por exemplo, my client 19, não existe esse cliente. Tá? Também vai dar erro dizendo que o cliente não foi achado, entende? Então, só para constar, né, dá para também recuperar de diferentes clientes. Então, se eu botar aqui recover, antes disso eu vou depositar, né, no caso, deposit, você já sabe como funciona o deposit, então não precisa explicar. Já foi explicado anteriormente, então
deposit client 0, sei lá, teste, eu criei um arquivo aqui, né? myTest2, vou botar aqui myTest1 primeiro, myTest1, o teste.txt, tá? E, tá, vamos lá, vou depositar client 0, teste.txt, depositei. Agora eu vou depositar pro cliente 1, tá? Teste.txt, depositei, tá? E agora eu vou recuperar o arquivo, recover, primeiro do cliente 0, tá? Teste.txt, e teste.txt, tá? Vou salvar como esse nome, teste.txt apenas, ou teste1, recuperou, tá? E agora eu vou recuperar do cliente 1, tá? Esse arquivo teste.txt, mas eu vou botar aqui agora como teste2, tá? Pra diferenciar, mas também eu vou escrever alguma coisa diferente pra deixar claro isso, tá? Então, eu puxar do cliente 1, myTest, do cliente 0, myTest1. Se eu puxar do cliente 1, myTest2, vou botar aqui. Pronto. Eu tenho que depositar primeiro, né? Então, não dá. Deposit, cliente 1, beleza? Depositei. Recover, cliente 0. txt2. Só que não do cliente 0, eu quero agora do cliente 1. Acabei apertando sem querer 2 vezes e registrou como se fosse comando vazio, né? E se eu registrei comando vazio, ele entende como se fosse comando inválido. Mas enfim. Se eu vim aqui, né, no cliente, agora nós temos, vamos lá, aliás, eu tenho aqui teste 1 e teste 2, que foram os arquivos que eu baixei, né? Então, se eu coloco aqui teste 1, myTest 1, se eu coloco aqui teste 2, que foi o que eu baixei do cliente 0, se for teste 2, myTest 2, que foi o que eu baixei do cliente, que é justamente o que ele baixou do cliente 1, tá? Esse arquivo teste 2, tá? Então, continuando aqui, vamos agora demonstrar o que acontece caso o arquivo esteja em um servidor, mas não esteja no outro. Ou seja, esteja no espelho, mas não esteja no servidor que o cliente está tentando se conectar, tá? Se comunicar, baixar o arquivo desse servidor. O que é que vai acontecer? O servidor vai procurar no espelho e a gente já demonstrou, né, que caso ele não esteja em lugar nenhum, então significa que ele vai retornar que o arquivo não foi encontrado. Mas caso o arquivo esteja no espelho, por causa daquela função getBackup que a gente tinha mostrado, o que vai acontecer é justamente que ele vai achar no espelho e vai mandar de volta para o cliente. Tá? E a gente vai demonstrar isso acontecendo aqui agora, tá? Primeiro eu vou demonstrar, né, que aqui na pasta do servidor, se eu vir aqui, né, já dei até um ls, mas deixa eu vir aqui, né, no caso, aqui o arquivo teste.txt. Eu não posso fazer uma deleção usando o comando delete, porque ele vai deletar de tanto o servidor quanto dos mirrors, que não é o comportamento que a gente quer, né? Porque a gente quer fazer parecer como se fosse uma deleção acidental, um acidente aconteceu no servidor, sei lá, o servidor caiu, perdeu dado, alguma coisa assim. Então vamos deletar manualmente, né? Descrição da deleção forçada por fora. Deletar aqui o teste. Deletei teste. Pronto. Ótimo. Agora o que a gente vai fazer? Vai tentar recuperar. Ele não vai achar, né, esse arquivo na pasta desse servidor aqui. Só vai achar na pasta do servidor que está no trabalho rede de computadores 2, tá? Então vamos lá. O que vai acontecer? Vamos ver aqui. Recover. Lembrando aqui que o cliente é client 0. Recover. Client 0. Agora teste.txt. Eita, botei errado, esqueci de botar o argumento dizendo qual é o nome do arquivo que eu quero. Eu vou botar teste 3. Para diferenciar dos outros, tá? Ele achou o arquivo. Ué, mas o arquivo não existe aqui. Será? Vamos ver aqui agora novamente no nosso diretório.
e a gente vai ver. Tinha deletado, né? Mas o arquivo tá aqui de volta. Ué, por quê? Porque ele pegou do mirror. Então vamos ver a mágica acontecendo. O que acontece aqui é basicamente o seguinte. Aqui é o mirror, na verdade, que é a porta 3001. O que ele tá se conectando é o que tá na porta 3000. File not found in this server. Searching in mirrors. Ou seja, o arquivo não foi achado nesse servidor. Tá procurando nos espelhos. Aí diz aqui, searching file test.txt in mirrors. Achou o arquivo no mirror, localhost 3000. E agora ele recuperou e mandou para esse ID que se refere ao ID do cliente. E aqui, ó, na verdade se refere ao ID do servidor, né? E aqui sim é o do cliente, que é o servidor que ele diz, ó, file test.txt received from mirror e recovered to o servidor. Na verdade me confundi aqui totalmente. Esse daqui é o ID do servidor que tá rodando que é o servidor que está sendo enviado o arquivo do 3001 para o 3000. E aqui é o ID do cliente. Desculpa por essa confusão, mas isso acontece. Vamos lá. Se a gente vir aqui, ó, a gente também pode até dar um cat no arquivo para ver se o arquivo tá aqui certinho. Está, né? O conteúdo do arquivo está intacto. Mesmo eu tendo deletado ele antes, né? E se eu colocar aqui, ó, ls, você vê, ó, apareceu o teste 3.txt que não tinha antes. Né? Se eu ler esse arquivo, 3, tá vendo? MyTest 2. Importante ressaltar que, na verdade, o cliente não se comunica com a pasta específica, não se comunica com o servidor que está rodando a pasta rede de computadores especificamente. Isso, na verdade, depende da porta, né? Que o cliente está determinado para rodar, aqui está rodando no server localhost, na porta 3000, que é o que está definido aqui, né? Para usar o servidor que colocou no env, o porta que colocou no env. Mas isso meio que depende só do que você configurar aqui no .env. E vocês vão ver isso. Eu vou reiniciar o cliente também aqui de novamente. Mas vou mostrar aqui, ó, por exemplo, se eu rodar primeiro o que está na pasta rede de computadores 2, vocês vão ver, né? Que ele vai primeiro usar a porta 3000, depois nesse daqui, na rede de computadores 1, ele vai usar 3000. E se eu deletar agora da pasta rede de computadores 2, o arquivo, né? Eu vou vir aqui na pasta cliente, eu vou remover no cliente não, desculpa, eu vou vir na pasta server, cliente 0, eu vou remover o teste. Pronto. Não tem aqui mais teste, né? Aí eu vou vir aqui. Agora ele está conectado com a pasta, né? O servidor que está usando a pasta, rede de computadores 2, quer ver? Rodar aqui o cliente, vou aqui para ele pedir para recuperar teste.txt e como nome teste 4.txt. Na verdade, esqueci de colocar o cliente, né? Recuperou, mas você viu aqui, ó, que ele não achou, então ele teve que procurar not found in the server, searching in mirrors, tá? Recuperado e tá aqui o arquivo. Não, na verdade, não seria aqui, né? Seria no lado do cliente. Mas recuperou o arquivo de qualquer forma. Vou mostrar aqui, mas teria que voltar bastante. Tá aqui, tá?
caso ele recuperou do mirror, tá? Caso eu tivesse deletado o arquivo, mas esse daqui agora fosse a porta 3000, eu tivesse deletado só do mirror e não do servidor que ele estava tentando se conectar, ele não precisaria procurar no mirror, né? Então, mostrando aqui, ó, eu vou remover novamente na verdade, eu não vou remover o arquivo do cliente, vou remover do servidor. E para agilizar bem, eu vou no caso, o que estava dando na porta 3000, justamente o rede de computadores 1, se remover do rede de computadores 2, deixa eu ver aqui, CV server cliente 0 e deletar e teste.txt, pronto, deletei. Justamente o que vai acontecer é que ele não vai precisar procurar no mirror, tá? Vou mostrar aqui, recover, teste, na verdade cliente 0, teste.txt e teste5.txt. Recuperou, mas você viu que, ó, dessa vez, como ele tá procurando no servidor que tá rodando na porta 3000, o servidor que tá rodando na porta 3000 agora não foi onde eu deletei o arquivo no outro servidor, ele nem chegou a procurar no mirror, então ele só recuperou, sem precisar dizer, não achei o arquivo, vou procurar ainda no mirror, como foi aqui no caso anterior, tá? E era só isso que eu queria mostrar, que na verdade qual servidor o cliente conecta depende apenas da porta, não de onde o servidor está. Então é dinâmico, um servidor pode servir tanto de mirror quanto de servidor principal que se conectar com o cliente. E ele não vai precisar procurar no mirror caso o arquivo já esteja lá. Mesmo que o arquivo não esteja no mirror, isso tanto faz para o servidor que está se conectando com o cliente, né? Se o arquivo já estiver lá, só importa se o arquivo não estiver no servidor e ele precisar olhar no mirror, tá? E é isso que eu queria falar. Agradeço bastante e é isso basicamente que eu tenho que falar sobre a questão da função recover do sistema. O meu nome é Júlia e eu vou falar sobre a função de deletar arquivo. A função, ela vai para a pasta server e aí ela vai procurar dentre as pastas com os nomes dos clientes a pasta com o nome do cliente que você fornece. E aí, se ele não conseguir achar, ele mostra essa mensagem de erro. Então, ele vai iterar sobre essas pastas. E aí, ele vai procurar a pasta com o nome do cliente. Ele vai entrar nessa pasta, se ele achar. E aí, dentro dessa pasta, ele vai procurar o arquivo com o nome que você fornece. E aí, se ele acha, ele vai deletar o arquivo. Se ele não acha, ele vai mostrar essa mensagem de erro. Aqui ele chama essa função delete backup. Cadê? Aqui nessa função ela vai basicamente verificar se tem algum mirror. E aí, se tiver, ela vai iterar sobre os mirrors. E aí ela vai deletando esse arquivo com esse nome dos mirrors também. Cadê? Agora eu tô com 3 terminais abertos, um servidor, um cliente e um servidor espelho. E aí vamos depositar um arquivo qualquer. Vamos dizer que o cliente sou eu. E aí agora a gente vai tentar deletar esse arquivo. Olá, Reina Paiva aqui novamente, só que desta vez eu vou explicar para vocês a operação de list, né? Válido ressaltar que o list junto com o delete, que foi explicado pela Júlia, são operações extras que nós decidimos adicionar, né? Além das operações principais, que são a de deposit e recover, né? Então bora lá para ver essa função list. E basicamente como é que ela funciona? Um servidor ele vai receber meio que uma requisição de um cliente, passando o nome list
e o nome do cliente. Ele vai verificar se esse cliente ele está dentro do servidor. Se tiver, ele vai pegar os arquivos deste cliente, vai armazenar e aguardar um pouco, porque ele vai enviar esta mesma requisição para os servidores espelhados, que irão fazer a mesma coisa. Após coletar de todos os servidores, ele então exibe para o cliente os arquivos contidos, né? Talvez tenha ficado meio confuso, mas quando eu for aqui para o código, para o algoritmo, vai ficar mais claro, né? Então bora lá para a função de list primeiro, né? Tá aqui, né? A função de listar arquivos, né? A função list, ela é responsável por listar os arquivos associados a um cliente em um servidor, né? Primeiro, ela lê os diretórios dentro do diretório especificado, que é o directory, que é esse .env, né? Que é o /server, né? Que é este aqui, que é pronto, que é este aqui, né? Vocês estão vendo. Então, o que ela faz? Primeiro, ela lê os diretórios dentro do diretório directory, que é o /server. Em seguida, ela itera sobre esses diretórios para cada cópia. Se o cliente não foi encontrado no diretório principal, ele chama a função list backup, que eu vou explicar daqui a pouco, né? E essa função list backup, ela vai vir para buscar nos espelhos, né? Então, para cada diretório correspondente ao cliente, ele verifica se existem arquivos. Se houver arquivos, ele emite uma mensagem para o cliente indicando os arquivos disponíveis, né? Já a função list backup, ela é responsável por listar os arquivos associados a um cliente nos mirrors. Então, como é que funciona? Ele verifica se há mirrors disponíveis. Se não houver, ela emite uma mensagem de aviso, né? E depois ela itera sobre os mirrors, estabelece conexão com cada um e emite um comando para listar os arquivos do cliente, né? Depois ela recebe as mensagens dos mirrors e envia as mensagens de volta ao cliente principal, né? Em caso de cliente não encontrar nenhum mirror, ele emite um aviso ao cliente principal, né, apenas se não foi encontrado em nenhum mirror, né? Então o que é que acontece? Se tiver só em um servidor, este arquivo ele deve ser exibido, né? Agora eu vou mostrar a execução dele e vai ficar muito mais claro acerca de como ele funciona, né? Então eu vou rodar aqui o primeiro servidor, vou rodar o client.js e eu vou rodar mais um server.js. Node. E eu vou rodar inclusive o quarto, né? Vamos ter então terceiro. Então a gente vai ter o cliente, o servidor e mais duas réplicas desse servidor, né? Como é que vai funcionar então? Bora fazer um teste primeiro com a função deposit que a gente viu anteriormente. Então bora fazer assim, eu vou apagar esses arquivos que estão em Rhina aqui, eu vou apagar o Rhina inclusive, né? O que a gente vai fazer? Bora testar de novo o deposit. No deposit, né, no cliente Rhina, a gente vai botar 1.txt. Então a gente vai botar também o 2.txt, a gente pode botar o 5.txt, pronto, 3 arquivos já tá bom, né? Agora a gente vai listar esses arquivos, lembrando, né, da função de depósito que eu expliquei anteriormente, eu não vou explicar de novo, tá? A função list então, list, e eu quero no cliente Rhina, né? O que ele vai fazer? Ele vai olhar para o primeiro servidor. O primeiro servidor vai pegar os arquivos de Rhina, que são são os que a gente depositou agora, vai guardar, vai enviar a mesma mensagem para os servidores espelhados, que vão cada um olhar e vão guardar também. E aí, após pegar de todos, ele exibe, né? Então, quando eu der aqui um list Rhina, ele vai exibir do primeiro servidor e das duas réplicas, percebeu? Das duas réplicas. Bora testar então vamos criar um novo cliente, né? Bora deposit Carlos, né? E eu vou depositar em Carlos rec.txt, né? E então agora a gente vai listar Carlos, né?
E aí o que acontece? Ele vai pegar os arquivos de Carlos de todos os servidores e de todas do servidor e dos seus espelhos. Né? Então esta aí é a nossa operação extra que nós decidimos adicionar, que é a função list.